Está na hora de começarmos a lidar com a possibilidade de que o Capitólio brasileiro ainda não tenha acontecido. Porque até aqui está tudo muito parecido com os Estados Unidos de 2020. A diferença, claro, é que o nosso sistema eleitoral dá o resultado em poucas horas. No domingo da eleição, já sabíamos todos que Lula seria o novo presidente. Os americanos não, eles demoraram dias para ter certeza de que Joe Biden havia sido eleito. Mas a diferença é apenas essa. Donald Trump usou esses muitos dias para sistematicamente ficar ali, atacando o sistema eleitoral, acusar fraudes onde não haviam, criar o clima de negacionismo que hoje a grande imprensa americana chama de The Big Lie. Essa expressão é importante, tá? A grande mentira. Sabe de onde que ela vem? Da Alemanha dos anos 1930. Os nazistas, eles acusavam uma conspiração internacional movida por judeus ricos e poderosos que teriam pressionado o governo alemão a se entregar no fim da Primeira Guerra, quando, em verdade, estaria vencendo. Os nazistas chamavam isso de a facada pelas costas. É em cima dessa mentira, a grande mentira original, que o fascismo antissemita se estabeleceu na Alemanha e depois se espalhou por toda a Europa. Quando o jornalismo americano chama de a grande mentira o negacionismo eleitoral de Donald Trump, ele está, entre outras coisas, reconhecendo esse aspecto fascista na extrema-direita de lá. O golpismo, a recusa da democracia. No primeiro instante, aqui no Brasil, os chefes de todos os poderes, menos o executivo, evidentemente, logo reconheceram a vitória de Lula. Os presidentes da Câmara e do Senado, do Supremo Tribunal, todo mundo. E a turma da camisa da seleção, ela foi logo para as estradas, para a frente dos quartéis, fizeram um Sieg Heil, cantaram um hino para pneu, teve o sujeito que se agarrou à carroceria do caminhão em movimento, teve aquele jogral desengonçado na Avenida Paulista, a sugestão de fazer quem votou em Lula fixar estrela vermelha na porta dos seus negócios. E, claro, vão apontar o celular iluminado para o céu que vai ver os deuses astronautas nos acordem. Seria engraçado se não houvesse caminhões sendo incendiados no Mato Grosso, um padre assassinado no Paraná e a perspectiva real de que essa violência pode não parar aí. Na verdade, perante a perspectiva real de que a violência pode estar escalando até o ponto de acontecer uma grande explosão, uma invasão ao Capitólio no modelo brasileiro. A gente não sabe o que pode vir a ser isso, mas tem gente abanando essa brasa. Se ela acontecer, terá alguns responsáveis. Começa com o presidente da República, passa por uns generais da reserva, inclui presidentes de partido e não para aí. Vamos desenhar? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. A gente tem estreia essa semana, aliás, é amanhã, quinta-feira, 24 de novembro. Chamamos dois grandes jornalistas esportivos, caras experientes, para fazer uma mesa do Meio só voltada para a Copa do Mundo. Os dois têm larga carreira em mesas redondas e são daquele tipo que gostamos muito aqui no Meio. São nerds de informação, daquele tipo que tem histórias deliciosas para contar e, ao mesmo tempo, sabem explicar por que as coisas funcionam de um jeito e não de outro numa partida de futebol. O que a gente faz com política, eles fazem com velho esporte bretão. São Davi Buter e Marvel dos Anjos. Eles e eu, apenas perguntando, estaremos no Mesa do Meio na Copa toda quinta, toda segunda-feira, ao vivo, a partir das 19 horas. Venham. Vai ser um respiro, vai ser bom. Até porque vamos ter ajuda da Marina Garves e do Olavo Davi, que são do nosso time aqui do Meio, mas costumam ficar mais nos bastidores. Outros dois nerds, vocês vão adorar. E enquanto voltamos para a política, essa gente alucinada que traiu a camisa da seleção, eles não vão embora. A gente continua precisando fazer o combate aqui no ambiente digital. Ajuda a gente, assim no Meio. Eu falo sério, tá? Isso faz muita diferença. R$10 por mês, vá. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Palavras são importantes. Usá-las com precisão é importante. Jair Bolsonaro representa um movimento fascista.
Como todo fascismo é um culto, uma maneira religiosa, mística, alienada de enxergar o mundo. E para perdurar, precisa de uma grande mentira, uma grande traição que joga a militância numa sensação de vitimismo. É a mentira de que as eleições foram fraudadas. Bolsonaro é o líder nacional e está em silêncio. O seu silêncio tem vários motivos, mas uma única consequência. Está com uma erisipela e não pode vestir calças. O abdômen da facada voltou a dar problema. Está deprimido. Tem medo de incentivar os golpistas na rua e assim cometer um crime contra a democracia que possa levá-lo preso. Aliás, tem medo de deixar a presidência e ser preso por outros crimes que de fato cometeu. As razões declaradas são essas. O resultado cala fundo na alma mística brasileira, porque remete a um arquétipo poderoso que está no nascimento da religiosidade ocidental e é muito vivo na Ibéria. Assim falou Zaratustra, na Pérsia de milênios atrás, que estava escondido um Messias que voltaria à Terra para torná-la boa. Os persas, aliás, só aceitaram o Islã quando romperam com a religião original e decidiram que o Mehdi, seu 12º líder, na verdade não havia morrido e sim se escondido. Estão esperando que o imame de escondido reapareça a qualquer momento, faz milênios. Nossa versão lusitana é o rei Dom Sebastião, não morto, mas desaparecido nas águas próximas de Alcácer Quibir. Dom Sebastião reaparecerá um dia e os tempos nos reinos de Brasil, Portugal e Angola voltarão a ser bons. Essa coisa do líder que desaparece, que fica em silêncio, que se cala, se esconde, ela ativa numa parte de nós não o desinteresse, mas seu contrário, um interesse mais ativo. A expectativa de que algo será revelado em algum momento. A gente não entende o bolsonarismo sem falar dessa alma mística. Essa gente com o celular ligado ali na cabeça, está todo mundo em transe. E o chefe nacional silenciado tem cúmplices. Os primeiros são os generais Augusto Heleno e Braga Neto. Um fica indo ao Palácio da Alvorada e, quando sai, pede às pessoas paciência, porque algo está para acontecer. É um profeta que fala com o senhor e traz suas palavras. O outro mais ativo dá ponto na sede da campanha, como descobriu o repórter Rodrigo Rangel. E lá recebe militantes, recebe empresários, instrui gente ligada às manifestações. Não são só eles. O advogado Frederico Wassef é outro dado a aparecer entre os verdes e amarelos para dizer que algo está para acontecer. Tem um monte de gente fazendo isso. Tem comentarista da Jovem Pan dizendo que algo está para acontecer. Ou ex-comentarista, né? Porque não dá para acompanhar a lista de quem saiu e quem ficou. O ministro José Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, gravou uma mensagem e distribuiu por Zap, dizendo o quê? Que ele não pode dar detalhes, mas algo está para acontecer. É sempre isso, sempre, e Bolsonaro em silêncio. Hoje, Ciro Nogueira, presidente do PP, ministro-chefe da Casa Civil, foi lá e publicou no Twitter: os alquimistas estão chegando. Eles são discretos e silenciosos, são pacientes, assíduos, perseverantes, executam segundo as regras herméticas, desde a trituração, a fixação, a destilação e a coagulação. O que ele quer dizer com isso, pobre Jorge Benjor? Que algo está para chegar, que algo está para acontecer e Bolsonaro não diz nada. Aí, claro, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro, vai ao Tribunal Superior Eleitoral e pede anulação de 60% das urnas, todas aquelas que não são modelo 2020. Por quê? Porque não tem número de série próprio. O que isso afeta a legitimidade da contagem de votos? Rigorosamente nada. Do ponto de vista jurídico, Alexandre de Moraes mandou ele de bate-pronto responder. Se o problema é esse, tem de pedir também para anular o primeiro turno. Uma meia dúzia de bolsonaristas topa, mas a maioria dos deputados da maior bancada que o PL já elegeu na sua história não quer não. Claro. Juridicamente, esse pedido não quer dizer rigorosamente nada. O PL ainda corre o risco de ser acusado de má-fé e sofrer uma sanção que pode chegar no limite à prisão de Valdemar e perda do fundo eleitoral. Por quê? Por usar dinheiro público por uma ação golpista. Mas o que importa é o seguinte: na cabeça dos verdes e amarelos, isso é prova. Algo está para acontecer. Algo estará para acontecer nos próximos 4 anos, sem necessariamente acontecer.
Toda essa gente está ativamente incentivando os golpistas nas ruas. Ciro e Valdemar, Helena e Braga Neto, Vilas Boas, Vacef, Nardes, todos estão. Eles sabem perfeitamente o que estão fazendo. São cúmplices de uma tentativa de golpe de Estado. Mas é um golpe de Estado que nunca vai acontecer. Seu objetivo é manter os verdes e amarelos em transe. E lá, eles seguem. Agora, politicamente, o que está acontecendo? Porque a movimentação desses políticos ela começou na semana passada e não logo após a eleição. Os políticos do Centrão eles têm um problema novo e, de certa forma, surpreendente. A sua estratégia eleitoral sempre foi a mesma. São partidos parlamentares. Não estão interessados na presidência, apenas no Congresso. Então, oferecem seus votos no parlamento em troca de verbas do presidente. Essas verbas são aplicadas nos seus municípios e vai lá, né? Um asfaltamento, uma praça, umas ambulâncias. E isso lhes rende voto nas eleições. É um esquema voto por voto. Ideologia não entra nessa conta. Só que agora tem voto ideológico de direita. E um voto militante, decisivo, intenso, maluco. Esses partidos, os líderes desses partidos, nunca precisaram lidar com um dilema desses. Como é que eles fazem agora? Precisam ganhar tempo para entender o novo jogo. Será que precisarão começar a fazer como os partidos de esquerda sempre fizeram? Ter uma atuação mais ideológica em troca de disputar os votos dos eleitores conscientemente de direita? Se sim, não poderão participar da base do governo Lula. Isso quer dizer que não poderão fazer o jogo cargo por votos. Mas aí precisam garantir que o orçamento secreto financie os seus projetos, tudo bem. Mas se as emendas do orçamento secreto não são impositivas, isso quer dizer que o governo não é obrigado a pagar por elas. Volta o voto por verba. Esse é o nó. Toda negociação da PEC da transição envolve uma conversa sobre quais as regras do orçamento secreto. Enquanto isso, o Valdemar Costa Neto hesitou por mais de uma semana se apresentaria ou não o tal do relatório que pode anular mais de metade das urnas. Por quê? Porque está difícil avaliar se os verdes e amarelos continuarão assim ativos daqui a um ano, 2. Essa é a grande incógnita. Essa é a grande incógnita da democracia brasileira, até porque não vamos fugir de dar os nomes às coisas, não é mesmo? São golpistas. Isso, gente, isso é crime. Vou puxar aqui uma provocação do Kishney. Existem dois tipos de jornalista, o que sabe que tem lado e o que não sabe. Vamos lá, né? Isenção jornalística. Cara, não funciona assim. Vamos lá. Um médico, quando atende você, ele não tem que atender você, não importa o que você tenha feito. Você acabou de cometer um crime bárbaro, entendeu? Coisa horrorosa e nas consequências, sei lá, tomou não sei quantos tiros da polícia. O médico vai dizer, não, esse tipo de gente não trato? Não, ele vai te atender. Um advogado criminalista não vai atender você e te representar, esse é o trabalho dele, não importa o teor do crime que você tenha cometido. Um padre não vai atender qualquer católico que peça o direito à confissão. Um rabino não vai atender qualquer pessoa da comunidade que frequente a sinagoga e precise dos conselhos dele. Um psicanalista não vai afastar a própria subjetividade para, no seu trabalho como psicanalista, tentar mergulhar na sua subjetividade, do analisando. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? São muitas as profissões que exigem que você, mesmo tendo consciência de quem você é, mesmo tendo consciência das suas limitações, das suas crenças, dos seus valores éticos, dos seus valores ideológicos, mesmo com tudo isso,
ainda assim você é capaz de, com treino, afastar tudo isso, ou meio que deixar de lado tudo isso. Aquilo ali está presente, está lá, existe, você tem plena consciência daquela existência. E, no entanto, você consegue dirigir sua atenção para aquelas questões, para aquele problema que se apresenta. Com o jornalista é a mesma coisa. O bom jornalista, ele pode ser petista, ele pode ter uma preferência constante de votar no PT, ou votar no PSDB, ou votar no PSB, ou votar no PDT, ou votar no União Brasil. Sou um unionista convicto, umbral. Os melhores candidatos são sempre da umbral, representam a melhor visão de Brasil. Aí um dia vai lá e descobre que um deputado da umbral está em cima de um baita de um escândalo de corrupção. É claro que esse jornalista vai dar essa história. É claro que esse jornalista vai... E isso não quer dizer que ele não continue seguindo, achando que, do ponto de vista teórico, do ponto de vista ideológico, as ideias representadas pelo umbral não sejam as melhores. Entende? Agora, a gente pode ir até casos mais extremados. Você pode ser um liberal e considerar Paulo Guedes um pulha, um fraco, entendeu? Alguém que, para se manter ali com aquela legendinha ali, ministro de Estado, faz qualquer coisa. Você pode ser liberal e considerar que, não, no momento tem que fazer gasto social. Mesmo que isso represente uma dívida, vamos equacionar nos próximos 2, 3 anos. Você busca um equilíbrio. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que existem dois tipos de jornalista, os que têm lado e os que fingem. É que não funciona dessa forma. Todo jornalista de política ou de esportes, ou seja lá o que for, ele tem opiniões. É claro, imagina, ele passa a vida dele estudando a fundo como que aquilo que ele cobre funciona, como é que política funciona. Você acha que essa pessoa não vai ter opiniões? É claro que ela vai ter opiniões. Você acha que essa pessoa não tem consciência das suas opiniões? É evidente que ela tem consciência das suas opiniões. Você acha que essa pessoa não discute emocionadamente qual o melhor caminho, qual o pior caminho, babá? É claro que sim. A gente respira esses troços. Mas aí, o que pega é o seguinte. Primeiro, quando você vive de política, quando você vive mesmo de política, para muitos de nós começa a dar um certo ceticismo, sabe? Não é que você não tenha ideologia, é que você sabe que, com muita frequência, um grupo político que represente melhor a sua ideologia não é necessariamente o mais capaz de resolver problemas, porque só representar uma ideologia não basta, eles podem ser muito incompetentes. Entende? É fácil dar um exemplo. O governo Dilma foi catastrófico, sabe por quê? Dilma Rousseff era uma pessoa extremamente decente, tá? Do ponto de vista pessoal, uma pessoa extremamente íntegra. Eu realmente acredito nisso. De uma inépcia muito incompetente. Ela não sabia governar, ela não sabia fazer política. E ela achava que ela não precisava fazer política sendo presidente da República. Ela era uma presidente do PT. Lula é um ás como político. Um gênio como político, o maior político brasileiro vivo. Ele é do PT. Agora, se você escolhe fazer um tipo de jornalismo em que o critério da lente pela qual você olha o mundo existe o PT, que é o meu grupo, a minha turma,
e existe o resto, e quando atacarem a minha turma eu vou defender, e eu vou atacar sempre o resto, aí você faz um tipo de jornalismo do qual você não pode esperar muita crítica. Entende? Você nunca vai falar que Dilma é incompetente, você vai ficar encontrando desculpas. Até entre petistas, talvez você diga, putz, cá entre nós. Agora, se você é um jornalista independente, não importa muito o que você pensa, você olha para as coisas com certo ceticismo mesmo. E não importa se você acha que... Entendeu? Eu sou perfeitamente capaz de olhar para Fernando Henrique Cardoso e falar, cara, esse sujeito foi um presidente extraordinário, eu realmente acredito nisso. A emenda da reeleição foi um dos erros mais graves da história da nova república. É um dos grandes responsáveis pela instabilidade política brasileira. As duas realidades convivem. Luiz Inácio Lula da Silva é o mais talentoso político brasileiro. Houve muita corrupção no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A escolha de Dilma Rousseff foi um desastre para o Brasil. Essas realidades todas convivem. Não sabe? Então, quando a gente fala de isenção jornalística, é a capacidade não de criticar todo mundo, mas de observar as qualidades e os defeitos. O tipo de ascensão social que houve no governo Lula se deve em grande parte à estabilidade econômica produzida no governo Fernando Henrique, mas possivelmente não aconteceria na proporção que acontecesse se o presidente não fosse um presidente tão dedicado a olhar para a desigualdade social. E foi uma das coisas mais bonitas que aconteceu na história da nova república. Garotada pobre entrando em faculdade, famílias ascendendo a classe média com poder de consumo. Nossa. E os petistas não percebem, muitas vezes, por conta dessa obrigação de defender o PT a todo custo, que Dilma Rousseff custou, em grande parte, a incapacidade de gestão da Dilma, a incompetência da Dilma, uma pessoa extremamente íntegra. Uma pessoa com uma história de vida incrível. A incapacidade dela e a arrogância dela de achar que ela não precisava fazer política e que ela era meio que a ministra da Fazenda, que ela entendia tudo de economia, isso fez com que a Dilma jogasse por fora muitas das conquistas do Lula. E ela enfim, a gente podia continuar aqui longamente. Quando eu sempre falo que eu sou social-liberal, é porque eu acho que a internet exige um pouco mais de transparência dos jornalistas. Tá? Então, eu procuro ser transparente. Agora, a minha transparência, eu acho que ela é essa do... Eu quero que vocês entendam... Eu considero que é importante que vocês entendam como é que é o prisma através do qual eu olho o mundo. Então, com muita frequência, eu estou sempre trazendo os meus valores, os meus cortes éticos. Isso não quer dizer que eles sejam universais, porque eles não são. A beleza de uma democracia é reconhecer que existem prismas distintos. Olha, é engraçado, outro dia alguém no Twitter estava falando para mim, o seu problema com a campanha do Ciro Gomes é que o Ciro Gomes é desenvolvimentista. Olha, eu como liberal, estou do outro lado. Eu acho que o nacional-desenvolvimentismo é um grande erro. Eu acredito num país cada vez mais integrado ao mundo, não acho que o mundo seja nosso inimigo, eu acredito em mercados abertos. E, no entanto, eu acho inconcebível que num país que tem a história política do Brasil não exista um partido trabalhista nacional-desenvolvimentista forte.
com um candidato sempre apto e forte a participar das eleições. Meu problema com a campanha do Ciro Gomes foi, e alguns pedetistas começam a reconhecer isso com mais clareza, porque em off muita gente já falava, tá? O cara primeiro fez uma campanha no final que era lacerdista, todo mundo era ladrão, todo mundo era corrupto. Jura? Um herdeiro de João Goulart e Getúlio Vargas fazendo uma campanha lacerdista. Leonel Brizola tá. Porque isto é lacerdismo ipsis literis. E outro problema foi o flerte com iconografia de direita, de extrema direita, fascista. É a presença do pessoal de grupos neonazistas como a Nova Resistência dentro do PDT. Entende? Esse é o meu problema. Meu problema não é com a existência de um partido trabalhista nacional desenvolvimentista. Pelo contrário, a democracia brasileira só será forte se isso existir com força. Por quê? Porque isso é uma tradição política brasileira. Isso precisa estar sempre no debate público. Entende? Então, isso não quer dizer que vou votar, que eu vou escolher, que eu vou preferir, porque eu não vou. Minha lente é outra. Embora existam circunstâncias em que eu perfeitamente sou capaz de votar em Ciro Gomes. Bota ele no segundo turno contra Jair Bolsonaro. Decisão fácil, Ciro na lata. Então não é... Existem os jornalistas que têm lado e os jornalistas que fingem não ter lado. Eu não tenho lado. Eu tenho opiniões, eu tenho visão. E eu tenho uma guia ideológica que não é uma camisa de força, mas é um conjunto de valores que meio que formam uma compreensão de como que o mundo funciona, que não é única. Então eu acho importante sempre dizer, olha, ideologicamente é assim que eu entendo o mundo, porque ajuda a entender minhas análises. Mas o que eu sempre tento fazer numa análise é deixando claro que ela tem um ponto de partida, que ela tem um viés, que ela tem um tipo de olhar. O que eu sempre vou fazer, e sempre faço, esses são os meus argumentos. Eu estou chegando a essa conclusão, mas não estou chegando a essa conclusão por achismo. Eu compreendo o mundo desse jeito, eu vejo tais itens, essa é a história que eu percebo, é assim que as peças se encaixam da maneira como eu vejo. Eu tento sempre desenhar o argumento, explicar por que eu estou chegando a uma determinada conclusão. E a minha expectativa jamais é que as pessoas simplesmente concordem comigo. Não. Eu acho que elas podem perfeitamente discordar de mim. E a razão que eu tenho o cuidado de sempre listar os argumentos todos é porque se você tem os argumentos, fica mais fácil para você desmontar o argumento. Para você contra-argumentar, é assim que debate público acontece, é assim que a conversa acontece. Então, com muita frequência, isso não vale para o meio, isso vale para mim. Porque outras pessoas no meio têm outras posições, têm outras cabeças, e a gente tem outros colunistas que pensam diferentemente, né? Mas, olha, uma visão liberal progressista, ela enxergaria uma visão, porque mesmo dentro desse conjunto de pessoas, outras conclusões podem ser tiradas. Mas uma visão, uma maneira de entender o Brasil desse momento é essa. E aí você vai juntando com outros pontos de vista e você começa a ter uma percepção rica de o que é política, o que é o país, quais são os problemas. Mas isso não quer dizer que eu tenha lado. Porque eu me recuso a ter lado. Eu não estou do lado de político nenhum. Eu estou do lado do sistema, eu estou do lado do regime. Eu estou do lado da melhor república que o Brasil já teve, que foi essa, inaugurada pela Constituição de 1988. Eu vou defender esse troço até o final. Até o final. Então,
parte do preceito da Constituição de 1988 é que grupos políticos vão se alternar. E essa guerra não está ganha, porque a gente ainda tem um Congresso muito complicado, um Congresso ainda muito contaminado pelos movimentos antidemocráticos. E que ali estão em união com um grupo que não está nem aí para a Constituição. Não é que eles queiram necessariamente um golpe, mas eles são... esse centrão não está nem aí para nada. Então a gente está ainda num momento muito perigoso no Brasil, com esse bando de gente fanatizada. Tem uma briga pela frente, esses 4 anos não vão ser fáceis. Então, perdoe, eu entendo a provocação, mas eu abraço isenção jornalística, eu defino isenção jornalística dessa forma. Eu tenho consciência de quais são os meus valores, eu tenho clareza sobre eles, eu tento ser bastante transparente a respeito deles, e eu tento ler tudo o que eu leio através dessa lente, explicando sempre por que eu chego a essas conclusões, e eu não necessariamente terei conclusões favoráveis a gente que tende a concordar comigo e desfavoráveis a gente que tende a discordar comigo. Aliás, eu acho que eu mostrei isso durante as eleições. Isenção jornalística é isso. Não quer dizer que eu sou neutro. Quer dizer que eu estou trabalhando a cabeça o tempo todo para ser honesto na crítica. E quando eu falo trabalhando a cabeça o tempo todo, é trabalhando a cabeça o tempo todo, porque eu tenho certeza que advogados criminalistas, psicanalistas, psicólogos, médicos, como jornalistas, têm de trabalhar a cabeça o tempo todo para cumprir suas missões, não é? Temos uma democracia para defender ainda nos próximos 4 anos, turma. Vamos lá.